Mariana descobriu que sua melhor amiga e seu marido mantinham um relacionamento há 20 anos, exatamente o tempo que durou sua amizade mais preciosa e sua confiança mais absoluta. A descoberta aconteceu numa manhã de sábado que começou como todas as outras dos últimos 22 anos de casamento. Mariana preparava café na cozinha de sua casa em Vila Madalena enquanto planejava mentalmente o almoço de domingo que faria para receber Júlia, sua melhor amiga desde a faculdade, e seu marido Carlos, como faziam religiosamente há 2 décadas. Aos 43 anos, Mariana considerava-se uma mulher realizada e sortuda. Professora respeitada na Universidade de São Paulo, casada com Carlos, arquiteto bem-sucedido, tinha construído uma vida sólida baseada em valores que julgava inquestionáveis: honestidade, lealdade e amor verdadeiro. Sua amizade com Júlia era um dos pilares dessa felicidade. Elas se falavam diariamente, dividiam segredos, angústias, alegrias e sonhos desde os tempos da graduação. Naquela manhã, enquanto organizava a agenda da semana no celular, Mariana decidiu enviar uma mensagem carinhosa para Júlia, como fazia quase todos os dias. Ao abrir o WhatsApp, seus dedos hesitaram sobre o teclado quando percebeu algo estranho na conversa. A última mensagem que enviará na noite anterior, boa noite, amiga querida, acompanhado de um emoji de coração, aparecia apenas com um V cinza. Júlia havia lido, mas não responderá. Isso era incomum. Em 20 anos de amizade, Júlia sempre respondia suas mensagens, mesmo que fosse apenas com um emoji. Uma inquietação inexplicável começou a se formar no peito de Mariana, como uma nuvem pequena que pressagia tempestade. Decidiu ligar. O telefone tocou várias vezes antes de Júlia atender, e quando finalmente o fez, sua voz soou diferente, ofegante, nervosa, como se tivesse sido acordada bruscamente ou interrompida em algo urgente. Mari? Oi, bom dia, disse Júlia, e Mariana imediatamente percebeu que havia algo errado no tom da amiga. Júlia, você está bem? Sua voz está estranha. Estou sim, só, estava dormindo ainda. Você sabe como é, sábado. Mas a explicação soou forçada, artificial, completamente diferente da naturalidade que sempre caracterizou suas conversas. Durante os poucos minutos que conversaram, Mariana captou detalhes que a deixaram ainda mais inquieta: um barulho de fundo que parecia movimento de alguém se vestindo rapidamente, a respiração entrecortada de Júlia, a pressa inexplicável para encerrar a ligação. Quando desligou, uma sensação perturbadora tomou conta de Mariana. Pela primeira vez em 2 décadas, sentiu que sua melhor amiga estava escondendo algo dela. Se essa história está te tocando, deixa um like e vamos desvendar juntos esse mistério. A história de Mariana com Júlia começara 20 anos atrás, nos corredores da Faculdade de Letras da USP, quando 2 jovens de 23 anos descobriram que dividiam não apenas a paixão pela literatura, mas também sonhos similares de uma vida plena e feliz. Júlia era extrovertida onde Mariana era tímida, determinada onde Mariana era cautelosa, criando uma complementaridade que parecia perfeita. Foi Júlia quem apresentou Carlos para Mariana, numa festa de formatura em 2002. Mari, você precisa conhecer meu amigo arquiteto, dissera ela com um sorriso conspirativo de quem sabia estar fazendo algo especial. Carlos era charmoso, inteligente, ambicioso, exatamente o tipo de homem que Mariana sempre imaginara ao seu lado. O fato de Júlia ter sido a Cupido tornava tudo ainda mais especial, como se sua melhor amiga tivesse dado sua bênção pessoal ao relacionamento. O casamento aconteceu 2 anos depois, com Júlia como madrinha de honra, usando o vestido azul marinho que escolheram juntas numa tarde de compras que Mariana guardava como uma das memórias mais doces de sua vida. Júlia chorou durante a cerimônia, lágrimas que Mariana interpretou como emoção pela felicidade da amiga.
Durante os primeiros anos de casamento, Júlia tornou-se praticamente parte da família. Jantava na casa de Mariana pelo menos 2 vezes por semana, era a primeira pessoa que Carlos e Mariana chamavam para dividir boas notícias, e a única pessoa em quem Mariana confiava completamente quando precisava de conselhos sobre o relacionamento. Júlia nunca se casou. Dizia que ainda não havia encontrado alguém tão perfeito quanto Carlos de vocês, frase que sempre arrancava risos carinhosos de Mariana e um sorriso satisfeito de Carlos. Ela namorava esporadicamente, mas nunca nada sério, e Mariana chegava a se preocupar com a solidão da amiga. Você deveria se esforçar mais para encontrar alguém, aconselhava Mariana. Você merece ser tão feliz quanto eu sou. Talvez eu seja feliz de outras formas, respondia Júlia com um sorriso que Mariana sempre interpretou como resignação, mas que agora, repensando, carregava nuances que ela não soubera decifrar. Carlos sempre foi carinhoso com Júlia, tratando-a como a cunhada que nunca teve. Ele a incluía em viagens familiares, lembrava-se de seu aniversário, comprava presentes especiais para ela no Natal. Mariana via isso como prova de que havia escolhido bem, um homem generoso que amava não apenas ela, mas também suas amizades. A rotina dos 3 se estabelecera naturalmente. Júlia ligava todos os dias, aparecia sem avisar nos fins de semana, tinha suas próprias chaves da casa para situações de emergência. Mariana considerava isso o ápice da amizade, uma proximidade que ia além do comum, uma intimidade baseada em décadas de confiança mútua. Nunca lhe passou pela cabeça que essa proximidade pudesse esconder algo sinistro. Que as visitas constantes de Júlia tivessem motivações que nada tinham a ver com amizade. Que os sorrisos carinhosos entre ela e Carlos carregassem segredos que destruiriam um mundo cuidadosamente construído por Mariana. Agora, repensando 20 anos de convivência, ela começava a perceber detalhes que sempre ignorara, pequenos sinais que sua confiança cega a impedira de ver. A inquietação que começara com a ligação estranha de Júlia transformou-se numa obsessão silenciosa que consumiu todo o fim de semana de Mariana. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos começaram a formar um quebra-cabeças perturbador em sua mente. Na segunda-feira, durante suas aulas na universidade, Mariana se pegou distraída, perdendo o fio da meada no meio de explicações sobre literatura brasileira que dava há 15 anos. Seus alunos notaram, professora Mariana nunca perdia o controle, nunca deixava a mente vagar. Mas naquele dia, sua cabeça estava em outro lugar, processando memórias com uma perspectiva completamente nova. Foi na terça-feira que o primeiro sinal realmente concreto apareceu. Carlos chegou em casa mais tarde que o usual, dizendo que havia ficado até tarde no escritório resolvendo problemas com um cliente. Nada extraordinário, arquitetos frequentemente tinham horários irregulares. Mas quando Mariana foi guardar o terno dele no armário, percebeu um perfume que não era o dela impregnado no tecido. Não era um perfume qualquer. Era Flower by Kenzo, o perfume que Júlia usava há mais de 10 anos, que Mariana conhecia perfeitamente porque era ela quem sempre lembrava de comprá-lo como presente de aniversário para a amiga. O coração de Mariana disparou. Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto segurava o paletó, inalando aquele aroma familiar que agora parecia sinistro. Tentou encontrar explicações lógicas. Talvez Carlos tivesse abraçado Júlia em algum encontro casual. Talvez ela tivesse ido ao escritório dele por algum motivo. Mas quando foi verificar a agenda de Carlos no escritório, algo que fazia rotineiramente para organizar seus próprios compromissos, descobriu que ele não tinha nenhum cliente marcado para aquela tarde. Segundo a secretária, ele havia saído às 3 da tarde, dizendo que tinha uma reunião externa importante. A sensação de que o chão estava desaparecendo sob seus pés se intensificou quando Mariana decidiu ligar para Júlia naquela mesma tarde. Queria testar,
Queria ouvir a voz da amiga e confirmar que suas suspeitas eram apenas paranoia de uma mente ansiosa. Júlia não atendeu. Ligou 5 vezes ao longo da tarde, algo que nunca fizera antes, pois respeitava o espaço pessoal da amiga. Todas as chamadas foram para a caixa postal. Às 8 da noite, quando Carlos chegou em casa, Júlia finalmente retornou à ligação. Mari, desculpa não ter atendido antes, estava numa consulta médica que demorou horas, explicou Júlia, mas sua voz carregava aquela mesma artificialidade do sábado anterior. Consulta médica? Você está bem? Por que não me contou que ia ao médico? Mariana conhecia Júlia o suficiente para saber que ela sempre compartilhava detalhes sobre sua saúde. Ah, foi só um check-up de rotina, nada demais. Você sabe como é, fila do SUS. Mas Júlia não usava SUS há anos. Tinha plano de saúde particular desde que conseguirá o emprego na multinacional. Era o tipo de mentira pequena e desnecessária que fazia o sangue de Mariana gelar. Naquela noite, deitada ao lado de Carlos que dormia tranquilamente, Mariana ficou acordada por horas, observando o rosto do marido na penumbra do quarto. Era o mesmo rosto que beijava há 22 anos, que conhecia cada linha de expressão, cada sinal, cada reação. Mas pela primeira vez, esse rosto familiar parecia esconder segredos que ela não conseguia decifrar. A verdade começou a se materializar como uma sombra escura no canto da sua consciência. As peças do quebra-cabeça se encaixavam de forma aterrorizante, as ausências de Carlos que sempre tinham explicações profissionais plausíveis, a solteirice perpétua de Júlia que nunca conseguia encontrar alguém especial, a intimidade excessiva entre os dois que ela sempre interpretara como harmonia familiar. E se não fosse harmonia? E se fosse algo muito, muito pior? Na madrugada, com o coração batendo descompassado, Mariana tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ia investigar. Ia descobrir a verdade, por mais dolorosa que fosse. Inscreva-se no canal para mais histórias que revelam verdades ocultas. A transformação de Mariana de esposa confiante em detetive de sua própria vida foi gradual e dolorosa. Nos dias seguintes, ela desenvolveu habilidades que nunca imaginou possuir, mentir convincentemente sobre seus horários, criar desculpas elaboradas para chegar em casa mais cedo ou sair mais tarde, observar detalhes que antes consideraria insignificantes. A primeira descoberta concreta veio na quinta-feira. Mariana decidiu aparecer no escritório de Carlos sem avisar, algo que não fazia há anos, levando o almoço favorito dele como desculpa. A secretária, Sandra, ficou visivelmente desconfortável. Ah, Dona Mariana, que surpresa! Mas o doutor Carlos não está, ele saiu para uma reunião. Com que cliente? Perguntou Mariana, forçando um sorriso natural. Sandra hesitou por um momento que pareceu eterno. É na verdade, não sei. Ele só disse que voltaria depois das 5. Mariana conhecia Sandra há 15 anos. Era uma mulher honesta e direta, incapaz de mentir convincentemente. O constrangimento em seus olhos revelou que ela sabia mais do que estava dizendo. Sandra disse Mariana, baixando a voz e se aproximando da mesa da secretária, você pode me falar a verdade. Eu sou a esposa dele há 22 anos. A mulher mais velha suspirou pesadamente, como se carregasse um peso há muito tempo. Dona Mariana, eu acho que a senhora deveria conversar com seu marido. Sobre o quê? Sobre as reuniões dele. Que acontecem sempre às terças e quintas, há muitos anos. O sangue de Mariana gelou. Que tipo de reuniões? Sandra baixou ainda mais a voz. Ele sempre marca como compromisso particular na agenda.
E sempre pede para eu cancelar qualquer coisa que possa interferir nesses horários. 20 anos. As reuniões particulares de Carlos aconteciam há 20 anos, exatamente o tempo de sua amizade com Júlia. Mariana saiu do escritório sentindo-se fisicamente nauseada. As suspeitas que tentará sufocar como paranoia ganhavam contornos de realidade aterrorizante. Dirigiu sem destino pelas ruas de São Paulo, tentando processar informações que sua mente rejeitava aceitar. Foi então que decidiu fazer algo que jamais imaginara ser capaz, seguir o próprio marido. Na terça-feira seguinte, Mariana cancelou suas aulas alegando mal-estar e se posicionou estrategicamente numa cafeteria com vista para o prédio do escritório de Carlos. Às 2:30 da tarde, viu-o sair, entrar no carro e partir. Ela o seguiu, mantendo distância segura, com o coração batendo tão forte que sentia suas pulsações no pescoço. Carlos dirigiu até um bairro que Mariana conhecia muito bem, Vila Madalena, próximo à casa deles. Parou em frente a um pequeno apartamento que ela reconheceu imediatamente. Era o apartamento de Júlia. Durante 40 minutos, Mariana permaneceu dentro do carro, observando a janela do segundo andar onde sabia que ficava o quarto de sua melhor amiga. As cortinas estavam fechadas, mas havia luz acesa lá dentro. Às 4:15, viu Carlos sair do prédio, ajeitando a camisa e passando a mão nos cabelos, gestos que ela conhecia bem, pois eram os mesmos que ele fazia depois de fazer amor com ela. A verdade atingiu Mariana como um tiro no peito. Não era paranoia. Não era coincidência. Não eram reuniões de trabalho. Carlos e Júlia eram amantes. Há 20 anos. Desde o início da amizade. Talvez desde antes do casamento. Naquela noite, quando Carlos chegou em casa com seu sorriso habitual e perguntou sobre o dia dela, Mariana teve que se segurar para não vomitar. Observou durante o jantar como se estivesse vendo um estranho, a forma como cortava a comida, como mastigava, como sorria para ela enquanto contava mentiras sobre reuniões com clientes inexistentes. A mulher que se considerava conhecedora de todos os segredos de seu marido descobriu que não conhecia absolutamente nada sobre o homem com quem dividia a cama há mais de 2 décadas. O momento da verdade chegou numa sexta-feira que começou como todas as outras, mas que Mariana sabia seria o último dia de sua vida como a conhecia. Durante toda a semana, ela havia planejado meticulosamente como confrontar a realidade que descobrira, e decidirá que precisava de provas incontestáveis antes de destruir 22 anos de casamento e 20 anos de amizade. Naquela manhã, Mariana fez algo que jamais fizera, mexeu no celular de Carlos enquanto ele tomava banho. Suas mãos tremiam tanto que quase derrubou o aparelho, mas a necessidade de confirmação definitiva era maior que o medo. Abriu o WhatsApp dele e digitou Júlia na busca de conversas. O que encontrou foi pior que qualquer pesadelo. Centenas de mensagens. Anos de conversas íntimas, repletas de declarações de amor, planejamento de encontros, referências carinhosas a nosso tempo juntos e quando a Mari não está em casa. Fotos íntimas. Mensagens de bom dia amor enviadas na mesma manhã em que Carlos beijara Mariana e dissera que a amava. A mais recente, enviada na noite anterior, dizia: mal posso esperar nossa quinta-feira. 20 anos e ainda me arrepio quando penso em você. 20 anos. A confirmação numérica de que sua vida inteira era uma mentira. Mariana fotografou as conversas com mãos tremendo incontrolavelmente, depois apagou o histórico de busca e recolocou o celular exatamente onde estava. Quando Carlos saiu do banho, ela forçou um sorriso matinal que doía fisicamente no rosto. Bom dia, amor. Café está pronto. Bom dia, linda. Você está bem? Parece meio pálida.
Se soubesse o que eu acabei de descobrir, pensou ela, entenderia por que estou pálida. Durante todo o dia, Mariana oscilou entre episódios de raiva incontrolável e momentos de tristeza tão profunda que mal conseguia respirar. Cancelou todas as suas aulas e passou horas no carro, dirigindo sem rumo, gritando sozinha, chorando até não ter mais lágrimas, tentando processar a magnitude da traição. Não era apenas infidelidade. Era uma encenação elaborada que durava 2 décadas. Era sua melhor amiga olhando em seus olhos todos os dias e mentindo. Era seu marido fazendo amor com ela sabendo que amava outra mulher. Era uma vida inteira construída sobre fundações podres. À tarde, tomou a decisão mais corajosa de sua vida, confrontaria os dois juntos. Ligou para Júlia. Oi amiga, posso passar aí hoje à noite? Preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Claro, Mari. Você sabe que estou sempre aqui para você. Que horas? A naturalidade na voz de Júlia, a facilidade com que mentia, foi como uma punhalada. Umas 8 horas. Depois ligou para Carlos. Amor, preciso que você vá comigo na casa da Júlia hoje à noite. É sobre aquela surpresa que estávamos planejando para o aniversário dela. Mentir se tornará surpreendentemente fácil quando a verdade era insuportável. Claro, querida. Que horas? Às 8 da noite, Mariana tocou a campainha do apartamento de Júlia com Carlos ao seu lado. Quando a porta se abriu, ela observou atentamente as expressões dos dois. Júlia sorriu naturalmente, mas Carlos ficou ligeiramente tenso, provavelmente estranhando a visita conjunta num dia que não era o usual encontro deles. Que bom que vieram juntos. Entra, entra. Fiz aquele bolo de cenoura que vocês adoram. Mariana entrou na sala onde havia sido recebida centenas de vezes nos últimos 20 anos, mas agora via tudo com olhos completamente diferentes. O sofá onde provavelmente Carlos e Júlia se beijavam. A mesa onde talvez fizessem planos para seus encontros. O quarto cujas cortinas ela vira fechadas na terça-feira anterior. Júlia, disse Mariana, sua voz saindo mais firme que imaginava possível, preciso te mostrar uma coisa. Retirou o celular da bolsa e abriu as fotos que tirara das conversas de Carlos. A mudança na expressão de Júlia foi instantânea e devastadora. O sorriso desapareceu, a cor do rosto sumiu, os olhos se encheram de terror. Carlos, que ainda não entenderá o que estava acontecendo, olhou para a tela do celular e seu mundo desabou em silêncio total. O silêncio que se seguiu à revelação foi ensurdecedor. 3 pessoas que se conheciam há mais de 20 anos se olhavam como estranhos perigosos, cada uma processando o fim definitivo do mundo que haviam construído juntos. Júlia foi a primeira a tentar falar, sua voz saindo como um sussurro quebrado. Mari, eu posso explicar. Explicar. A voz de Mariana explodiu com uma fúria que ela não sabia possuir. Explicar? 20 anos, Júlia. 20 anos você olhou na minha cara todos os dias e mentiu. Carlos permanecia paralisado, alternando o olhar entre o celular nas mãos de Mariana e o rosto devastado de Júlia. A realidade de que sua vida dupla havia sido descoberta o deixará momentaneamente incapaz de reagir. Você foi minha madrinha de casamento, continuou Mariana, sua voz tremendo de emoção contida. Você segurou minha mão quando eu chorei por não conseguir engravidar. Você consolou quando minha mãe morreu. E o tempo todo você estava dormindo com meu marido. Júlia começou a chorar, mas suas lágrimas só aumentaram a raiva de Mariana. Não chore. Você não tem direito de chorar. Eu confiei em você com a minha vida. Foi então que Carlos finalmente encontrou a voz, tentando assumir controle de uma situação que havia se tornado incontrolável.
Mariana, por favor, vamos conversar em casa. Não aqui. Não. Mariana se virou para ele com olhos que queimavam de traição. Vamos conversar aqui mesmo, no ninho de amor de vocês. Vocês acham que eu sou idiota? Acham que eu nunca ia descobrir? As palavras jorraram como uma represa que se rompeu. Quantas vezes vocês riram de mim pelas minhas costas? Quantas vezes fizeram planos para se encontrar enquanto eu estava dando aula? Quantas vezes você, Carlos, saiu da cama que dividimos para ir para a cama dela? Carlos tentou se aproximar, mas Mariana recuou como se ele fosse radioativo. Não encoste em mim. Não ouse encostar em mim com as mãos que tocaram ela. Júlia finalmente conseguiu falar entre soluços. Foi só, começou sem querer, nós tentamos parar várias vezes. Tentaram parar. Mariana riu com amargor que cortava o ar. Por 20 anos vocês tentaram parar? As mensagens que eu vi são de ontem à noite, Júlia. Ontem à noite. A crueza da verdade atingiu os três simultaneamente. Não havia como minimizar, não havia como explicar, não havia como pedir perdão por 2 décadas de mentiras elaboradas e traição sistemática. Carlos finalmente tentou se defender. Mariana, eu sempre te amei. O que eu sinto por você é diferente, Diferente, ela gritou. Você me traiu por 20 anos e ainda tem coragem de falar de amor? Vocês destruíram minha vida. Destruíram nossa família. Destruíram tudo. Naquele momento, a dimensão completa da traição se revelou. Não eram apenas 2 casos separados de desonestidade, eram 2 pessoas que ela mais amava no mundo conspirando juntas contra ela durante 2 décadas. Cada jantar em família, cada feriado, cada momento íntimo havia sido contaminado pela mentira. Eu quero que vocês saiam da minha vida, disse Mariana com uma frieza que a surpreendeu. Para sempre. Não quero mais ver nenhum de vocês. Nunca mais. Carlos tentou protestar. Mariana, somos casados, temos uma história. Nossa história acabou no momento em que você escolheu ela. E nossa olhou para Júlia com desprezo. Nossa amizade morreu no dia que você aceitou dormir com meu marido. Mariana saiu do apartamento de Júlia sabendo que deixava para trás não apenas 2 pessoas, mas toda a estrutura de sua vida adulta. Aos 43 anos, precisaria recomeçar completamente, reconstruir sua identidade longe das 2 pessoas que definiram quem ela era por mais de 2 décadas. Nos dias que se seguiram ao confronto devastador, a verdade sobre a extensão da traição se revelou de forma ainda mais cruel do que Mariana havia imaginado. O que ela descobrira eram apenas os fragmentos visíveis de uma conspiração que havia moldado toda a sua vida adulta de maneiras que jamais suspeitara. A primeira revelação chocante veio através da advogada que Mariana contratou para o divórcio. Ao analisar os bens do casal, descobriu-se que Carlos havia usado dinheiro conjunto para pagar o apartamento de Júlia por mais de 15 anos. O lar que Mariana considerava o cantinho independente de sua melhor amiga era, na verdade, financiado secretamente pelo seu próprio casamento. Cada prestação que ela ajudara a pagar da casa deles havia, indiretamente, sustentado o ninho de amor de seu marido com sua melhor amiga. Mas a revelação mais devastadora veio quando Mariana decidiu investigar mais profundamente o passado que julgava conhecer. Conversando com colegas da faculdade, descobriu que Carlos e Júlia já se conheciam antes da famosa apresentação na festa de formatura. Eles haviam namorado durante 6 meses no início da faculdade, mas terminaram quando Carlos decidiu que Júlia não era o tipo de mulher para se casar.
A apresentação que Júlia fizera não era um cupido inocente tentando unir dois amigos, era uma ex-namorada entregando o homem que amava para uma mulher mais adequada para casamento, sabendo que assim poderia manter Carlos em sua vida para sempre. O casamento de Mariana havia sido, desde o primeiro dia, uma fachada que permitia a Carlos ter respeitabilidade social e a Júlia ter o homem que nunca conseguirá conquistar oficialmente. Durante 22 anos, Mariana havia sido a esposa oficial enquanto Júlia era a verdadeira companheira emocional de Carlos. Ela fornecia estabilidade, status social e a família tradicional que a carreira de arquiteto dele exigia. Júlia fornecia paixão, cumplicidade e a liberdade que um casamento convencional não permitia. As evidências se acumulavam como facadas. Contas de restaurantes caros pagos por Carlos em datas que ele dizia estar trabalhando, viagens a trabalho que coincidiam com os feriados em que Júlia misteriosamente viajava para visitar parentes no interior, presentes caros que Carlos comprava para clientes especiais mas que apareciam nas redes sociais de Júlia, até mesmo o perfume Flower by Kenzo que Mariana sempre comprará de presente para a amiga era, na verdade, comprado por Carlos. Ela apenas entregava formalmente um presente que o amante já havia escolhido. A descoberta mais cruel foi encontrar, no notebook antigo de Carlos, centenas de fotos dos dois juntos ao longo dos anos, em viagens, em momentos íntimos, em celebrações que Mariana nunca soube que existiram. Havia até mesmo fotos deles em hotéis durante os fins de semana em que Carlos dizia estar visitando clientes em outras cidades, e Júlia alegava estar descansando em casa. O processo de reconstrução de Mariana foi longo, doloroso, mas revelou uma força interior que ela desconhecia possuir. O divórcio durou 8 meses e foi brutal. Carlos tentou manter metade de tudo, alegando que sempre fora um marido dedicado, mas as evidências da vida dupla que Mariana coletou garantiram que ela saísse com a maior parte dos bens conjugais. A casa em Vila Madalena, que havia sido o lar dos três por tantos anos, foi vendida. Mariana comprou um apartamento menor, mas completamente seu, num bairro onde não havia memórias contaminadas. Cada móvel novo, cada objeto decorativo, cada canto daquele espaço representava sua nova vida, uma vida baseada na verdade, mesmo que mais solitária. Profissionalmente, a descoberta da traição paradoxalmente fortaleceu Mariana. Canalizar sua dor para o trabalho a transformou numa professora ainda mais dedicada e empática. Passou a dar palestras sobre relacionamentos tóxicos e sinais de manipulação emocional, usando sua própria experiência para ajudar outras mulheres a reconhecerem padrões de traição sistêmica. Carlos e Júlia finalmente assumiram publicamente o relacionamento após o divórcio, mas a transição não foi suave. Muitos amigos em comum rejeitaram o casal, chocados com a descoberta da traição de 2 décadas. A filha adulta de Júlia, que sempre considerará Carlos um tio querido, cortou relações com a mãe ao descobrir a verdade. O próprio relacionamento entre eles, baseado em mentiras e adrenalina da traição, enfrentou dificuldades quando precisou existir à luz do dia. Mariana descobriu que a solidão da verdade era infinitamente melhor que a companhia da mentira. Aos 44 anos, aprendeu a gostar de sua própria companhia, a tomar decisões sem consultar ninguém, a confiar primeiro em seus próprios instintos antes de acreditar nas palavras de outros. 2 anos após a descoberta, Mariana conheceu Eduardo, um colega professor divorciado que passou pelos mesmos traumas de traição conjugal. O relacionamento que construíram foi baseado numa transparência radical, celulares abertos, agendas compartilhadas, honestidade absoluta mesmo sobre os assuntos mais delicados. Era o oposto completo do casamento anterior, menos romântico talvez, mas infinitamente mais real e sólido. A nova Mariana era mais cautelosa, mas também mais autêntica. Ela havia perdido a inocência, mas ganhado sabedoria. Perdido 2 décadas de vida baseadas em mentiras,
mas ganhado décadas futuras construídas sobre fundações sólidas de verdade e autoconhecimento. Mais importante, ela havia aprendido que preferir uma verdade dolorosa a uma mentira confortável não era apenas uma escolha moral, era um ato de amor próprio que abriu o caminho para relacionamentos genuinamente saudáveis e uma vida verdadeiramente plena. O impacto da descoberta de Mariana reverberou muito além de sua vida pessoal, criando ondas de transformação que atingiram toda a sua rede social e profissional. A história da traição dupla que durou 20 anos tornou-se um marco na comunidade acadêmica da USP, levando muitas mulheres a questionarem relacionamentos que antes consideravam sólidos e amizades que julgavam inquestionáveis. As colegas professoras de Mariana começaram a observar seus próprios casamentos com novos olhos. Sandra Mendes, da área de História, descobriu que seu marido mantinha um relacionamento paralelo com uma ex-colega de trabalho há 5 anos. Carla Ribeiro, do Departamento de Sociologia, percebeu padrões suspeitos no comportamento de seu marido e de sua cunhada que a levaram a investigar e descobrir uma traição que já durava 3 anos. A história da Mariana nos ensinou que não devemos ter vergonha de questionar, disse Sandra durante um encontro informal entre as professoras. Se ela, que era tão inteligente e observadora, passou 20 anos sem perceber, qualquer uma de nós pode estar na mesma situação. O impacto mais significativo foi na forma como as pessoas passaram a enxergar amizades próximas ao casal. O grupo social que Mariana, Carlos e Júlia frequentavam se fragmentou completamente. Algumas pessoas se posicionaram contra o casal traidor, outras tentaram manter neutralidade, mas a maioria simplesmente se afastou, chocada com a descoberta de que haviam sido cúmplices involuntários de uma farsa por 2 décadas. Ana Paula e Roberto, amigos íntimos do trio, entraram em crise matrimonial ao perceberem quantas vezes haviam coberto inconscientemente os encontros de Carlos e Júlia. Quantas vezes eu disse para Mariana que o Carlos estava conosco quando na verdade ele estava com a Júlia, questionou Ana Paula, sentindo-se cúmplice de uma traição que não sabia que existia. Na universidade, a transformação de Mariana de vítima em defensora de outras mulheres criou uma rede informal de apoio que se espalhou por vários departamentos. Ela passou a oferecer orientação não oficial para funcionárias e alunas que suspeitavam estar sendo traídas, ensinando-as a reconhecer sinais que ela própria havia ignorado por décadas. O que mais dói não é a traição em si, explicava Mariana em suas conversas de apoio, é descobrir que você viveu uma vida que não era real. Que as pessoas que você mais confiava conspiraram para mantê-la numa farsa. O caso também impactou profundamente a família estendida. A irmã de Mariana, Patrícia, cortou completamente as relações com Carlos, que considerava um cunhado querido. Os pais de Mariana, já idosos, ficaram devastados ao descobrir que o genro que haviam acolhido como filho durante mais de 2 décadas os havia enganado sistematicamente. Vocês vinham aqui para almoçar todo domingo, os 3 juntos, disse a mãe de Mariana, Dona Teresa. Júlia brincava com seus netos, Carlos ajudava seu pai no jardim. Como eles conseguiram mentir olhando nos nossos olhos por tanto tempo? O impacto mais tocante foi nos relacionamentos que se fortaleceram através da crise. Eduardo, o novo companheiro de Mariana, tornou-se exemplo na comunidade de como reconstruir confiança depois da traição. Outros casais que enfrentavam crises similares procuravam aconselhamento com eles, aprendendo sobre a importância da transparência radical em relacionamentos. A filha adulta de Júlia, Camila, que rompera com a mãe após descobrir a verdade, desenvolveu uma relação próxima com Mariana. Você sempre foi mais mãe para mim que ela, disse Camila num encontro emocionante. Pelo menos agora entendo por que minha mãe nunca conseguia se relacionar seriamente, ela já estava comprometida com o marido da melhor amiga. O legado mais profundo foi a criação de uma consciência coletiva sobre sinais de traição sistêmica e a importância de questionar situações que parecem perfeitas demais para ser verdade.
5 anos após a descoberta que destruiu sua vida conhecida, Mariana se tornou um símbolo de renascimento e força feminina que inspirou milhares de mulheres em situações similares. Sua história transcendeu os limites pessoais para se tornar um exemplo nacional de como a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre é o primeiro passo para uma vida autenticamente plena. O livro que escreveu, Quando o Amor é uma Mentira, reconstruindo-se depois da traição dupla, tornou-se um best-seller e referência para terapeutas familiares em todo o Brasil. Mariana viajava pelo país dando palestras que lotavam auditórios, onde mulheres de todas as idades compartilhavam histórias similares de traições descobertas após décadas de casamento aparentemente sólido. A história da professora Mariana me salvou de 25 anos de mentira, testemunhou Maria José, uma enfermeira de Curitiba, durante uma dessas palestras. Depois de ouvir sua experiência, tive coragem de investigar as viagens de trabalho do meu marido e descobri que há 12 anos ele mantém uma família paralela em outra cidade. O impacto mais profundo foi na mudança de mentalidade sobre amizades próximas e sinais de traição que a sociedade tende a romantizar. Mariana desenvolveu o conceito da triangulação tóxica, quando uma terceira pessoa aparentemente benévola facilita sistematicamente a traição conjugal, muitas vezes se disfarçando como melhor amiga ou confidente da vítima. Universidades de psicologia incluíram suas teorias sobre manipulação afetiva de longo prazo em seus currículos. O método Mariana, como passou a ser conhecido, ensina pessoas a identificarem padrões sutis de comportamento que indicam conspirações afetivas prolongadas. Seu trabalho pioneiro ajudou a criar uma nova consciência sobre como traições sistemáticas diferem de casos isolados de infidelidade. Mostrou que traições que duram décadas envolvem necessariamente uma rede de mentiras elaborada que corrompe não apenas o relacionamento principal, mas toda a estrutura social ao redor da vítima. Eduardo, seu companheiro, tornou-se coautor em seus projetos de apoio a pessoas traídas. Juntos, criaram a Fundação Recomeçar, que oferece suporte jurídico, psicológico e financeiro para mulheres e homens que descobrem traições de longo prazo. A fundação já ajudou mais de 2.000 pessoas a reconstruírem suas vidas após descobertas similares. Mariana me ensinou que não somos vítimas para sempre, disse Teresa Santos, uma das primeiras assistidas pela fundação. Podemos escolher ser sobreviventes que ajudam outras pessoas a sobreviverem também. O legado mais tocante foi na transformação da relação entre mães e filhas. Milhares de mulheres procuraram suas filhas adultas após lerem o livro de Mariana, admitindo que viviam relacionamentos baseados em mentiras e pedindo ajuda para recomeçar. Camila, ex-enteada de Carlos que se tornará como filha adotiva para Mariana, criou grupos de apoio para filhos de pais que viveram traições prolongadas. Mas talvez o legado mais importante tenha sido mostrar que é possível reconstruir completamente uma vida após os 40 anos. Que idade não é limitação para recomeçar quando se tem coragem para enfrentar verdades dolorosas. Que mulheres não precisam aceitar mentiras para manter a família unida, podem criar famílias novas e autênticas baseadas em relacionamentos verdadeiros. Hoje, aos 48 anos, Mariana é mais feliz do que jamais foi durante seus 20 anos perfeitos de casamento. Provou que relacionamentos baseados em transparência radical, mesmo sendo menos românticos na superfície, geram uma profundidade emocional e uma paz interior que nenhuma fantasia consegue proporcionar. Essa foi mais uma história que mostra que a verdade, por mais devastadora que seja inicialmente, é sempre o caminho mais curto para a felicidade genuína e duradoura.